Queridos, agora chegamos no capítulo 12. Nós vamos estudar com vocês agora o capítulo 12 de Daniel. Antes de começar o capítulo 12, vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, por favor, derrame sobre nós o Espírito Santo neste momento. Que o Espírito Santo abra a nossa mente para compreender esses temas profundos, extensos, temas que trarão reavivamento para o teu povo agora no tempo do fim. Profecias que foram escritas há séculos e séculos atrás e que não foram entendidas, mas que agora estão sendo entendidas porque é o tempo do cumprimento dessas profecias. E nós, como remanescente de Deus, precisamos entender para pregar. E precisamos ser batizados pelo Espírito Santo para pregar sem medo, sem temor. Pai eterno, derrama sobre nós o Espírito Santo nesta hora, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Nós distribuímos para vocês o gráfico sobre os 1260, 1290 e 1335 dias literais. Por que são dias literais? Porque vão ocorrer no tempo do fim. Antes de 1844, as profecias funcionavam dentro do princípio profético do dia-ano. De 1844 para frente, nós não temos mais profecia de tempo profético. Mas temos, sim, profecia de tempo literal. Qual é a prova de que de 1844 para cá, nós temos profecia de tempo, mas não é profético, é tempo literal? Qual é a prova bíblica? Apocalipse 20. Apocalipse 20 fala de uma profecia de tempo, de quanto tempo? 1000 anos. Estes 1000 anos são literais ou proféticos? Literais. Por quê? São literais, se um dia vale um ano. Por que 1000 anos são literais? Porque é depois de 1844. Depois de 1844, existem sim profecias de tempo. Mas nesse caso, é de tempo literal. É tudo em tempo abreviado. Por isso, queridos, a profecia de Daniel 12, de 1290 dias, de 1335 dias, também é de tempo literal. Porque isto vai se cumprir após 1844. Isso vai se cumprir no contexto de Daniel capítulo 12. Nós temos que respeitar a Bíblia, nós temos que respeitar o contexto das profecias. Ontem falamos sobre a progressão no tempo. O capítulo 2, vamos repetir? Capítulo 2 de Daniel, quem tem o gráfico, nos mostra que a cabeça de ouro, peito e braços de prata, quadril de bronze, pernas de ferro e pés em parte de ferro, em parte de barro, nos levam até o ano 476 depois de Cristo. Sim ou não? Sim. O capítulo 7 mostra que a profecia dos 4 animais nos leva até o ano 1798. Certo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. A profecia do capítulo 8 nos mostra que ela nos conduz. Estão vendo a progressão no tempo? Porque muitos ficam fascinados com a profecia de Daniel só porque fica repetindo. Não, isso não me fascina. A repetição não me fascina. O que me fascina na profecia é a progressão no tempo. A profecia progride no tempo e dá mais detalhes. Avança no tempo e dá mais detalhes. Mais detalhes. Por isso, 476, depois 1798, depois 1844, são datas que estão dentro do livro de Daniel. Capítulo 8 termina em 1844. O último bloco profético de Daniel são 3 capítulos. O capítulo menos entendido, o capítulo menos estudado, o capítulo menos pregado. Fiz a faculdade de teologia. Nunca ninguém estudou comigo na sala de aula sobre o capítulo 11 e 12 de Apocalipse. Fiz um mestrado em teologia, nunca na sala de aula estudaram capítulo 11 e 12 de Apocalipse. Fiz o doutorado, nunca ninguém tocou no assunto do capítulo 11 e 12 de Daniel. Nunca, nunca.
Quem quer tem que cavar por si mesmo. Quem quer tem que buscar por si mesmo. Com oração, com jejum, buscando a compreensão das profecias. Se você fica esperando pela explicação dos outros, você é um mero refletor do pensamento dos outros. E quem é mero refletor do pensamento dos outros, não tem firmeza, não tem profundidade, porque ele não crê no que os olhos viram, no que os olhos leram. Eles creem naquilo que falaram para ele. Convicção, meu irmão, não se transfere. Eu não consigo transferir a minha convicção para minha esposa ou para os meus filhos, e nem para vocês. A convicção se obtém estudando pessoalmente a Bíblia. Agora, quem não toma tempo, e quando eu falo toma tempo, é bastante tempo para pesquisar e para estudar, não se firma na profecia. Ele é como as ondas que vão sendo jogadas de um lugar para o outro. Para onde bate o vento, a pessoa vai. Não é o que diz o pastor, não é o que diz a igreja, é o que diz a Bíblia. É o que diz a Bíblia. É o assim diz o Senhor. Por isso, queridos, o capítulo 12 de Daniel, capítulo 11 e 12, é uma profecia para o tempo do fim. Porque o terceiro bloco profético, que é o capítulo 8, nos levou até 1844. E o próximo e último bloco profético, que é capítulo 11 e 12 de Daniel, nos leva para frente de 1844. Para frente. Fala da abominação desoladora, do decreto dominical, da supremacia papal do tempo do fim, do trono papal em Jerusalém e do fim do papado. Tempo do fim. Agora você chega no capítulo 12, você quer voltar para a Idade Média? Isto é sair fora do contexto. Por isso você não pode querer usar os 1290 dias de Daniel 12 ou os 1335 de Daniel 12, você não pode jogar isso para o passado, porque você está tirando o texto fora do contexto. O contexto do capítulo 12 é sequência do capítulo 11. É o último bloco profético de Daniel, é o tempo do fim. Quando os acontecimentos serão abreviados, e é tempo literal. Eu tive um professor chamado Siegfried Schwantz, professor de teologia. Ele explicava o capítulo 12 de Daniel, dizendo, aqui é tempo literal. 1290, 1335 dias literais. Porque é o tempo do fim. Tudo acontece em tempo abreviado. Qual é outra prova de que isso aqui é tempo literal e não é tempo profético? Qual é outra evidência bíblica? Quando Deus fala de tempo profético, ele usa uma linguagem incomum para falar. Qual é a linguagem incomum? 2.300 tardes e manhãs. Essa é uma linguagem incomum. Não é a forma de se falar. Eu vou visitar você aí na sua casa e vou passar 7 tardes e manhãs na sua casa. Ninguém fala assim. Você fala como? Vou passar 7 dias aí. A linguagem comum de falar se refere a dias literais. A linguagem incomum de se falar se refere a tempo profético. Por isso, 2.300 tardes e manhãs é tempo profético. Qual é outro tempo profético que Daniel 7:25 nos mostra? Um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Essa é a linguagem incomum de se falar. Se refere a tempo profético. Um dia valendo um ano. Agora, queridos, 1290 dias é a forma comum de se falar, é tempo literal. 1335 dias é a forma comum de se falar, é literal. 1000 anos é a forma comum de se falar. Então 1000 anos são literais. Isto é bíblico. Então, queridos, respeitando o contexto de Daniel capítulo 12, vamos começar o capítulo 12, verso 1. Capítulo 12, verso 1. Naquele tempo, lembre-se que o capítulo 11 termina falando da supremacia papal do tempo do fim, que o trono dele vai estar em Jerusalém. É nessa sequência que vem o capítulo 12, verso 1. Naquele tempo, que tempo? No tempo em que o papado estiver com seu trono em Jerusalém, perseguindo, matando os mártires, extirpando a muitos.
Naquele tempo, o que vai acontecer? Verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Então, a profecia está mostrando que haverá uma angústia, qual nunca houve, no tempo em que o papado estiver com seu trono em Jerusalém. Roma vai administrar Jerusalém. Jerusalém não vai ser de Israel, Jerusalém não vai ser dos palestinos, porque essa é a briga, não é? Essa é a briga. Os árabes querem eliminar Israel do mapa, apagar Israel do mapa. Esse é o desejo do Irã e de todos os árabes. Eles não querem convivência pacífica com Israel, querem riscar Israel do mapa, porque eles querem ter domínio de Jerusalém. Mas Jerusalém não vai ficar com os árabes, nem com os palestinos, nem mesmo com Israel. Vai ficar na administração de Roma. Isso é profecia. Israel está no centro da profecia do tempo do fim. Você vai ouvir pessoas dizendo que Israel não está mais na profecia. A profecia aqui mostra que o papado vai colocar o seu trono entre o mar Mediterrâneo e o Monte Santo. O que é isso? Israel. Isso é Israel. Ele está no centro da profecia do tempo do fim. Nesse tempo de mártires, Jesus vai se levantar para libertar o seu povo. Essa é a perseguição anunciada no capítulo 12, verso 1. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, e todo aquele que se achar-se inscrito no livro da vida, mas aqui fala no livro. E agora o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. O capítulo 11, a parte final, é tempo do fim ou é Idade Média? Tempo do fim. Capítulo 12 começa falando de Miguel se levantando, é tempo do fim ou Idade Média? Tempo do fim. Capítulo 12, verso 2, muitos dos que dormem no pó da terra se levantarão. Aqui diz, ressuscitarão. Uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Isso é Idade Média ou é tempo do fim? Tempo do fim. Simples, né? Simples de entender. Desde que você respeite a Bíblia. Mas quando a gente não respeita a Bíblia, complica tudo. Você vai ver mais para frente como as coisas podem se complicar. Verso 3. Os entendidos. Quem são os entendidos? Segundo a profecia, quem são os entendidos? Nós já estudamos isso ontem com vocês. Quem são os entendidos? Os que pregam as 3 mensagens angélicas, os que pregam as profecias de Daniel de Apocalipse para o tempo do fim, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Os entendidos, não em química, não em biologia, não em matemática ou física, os entendidos na profecia. Pois resplandecerão como resplendor no firmamento. O povo de Deus que prega vai brilhar como estrelas, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. E agora o verso 4, leia comigo. Olho na Bíblia. Olho na Bíblia. Leia comigo. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. No tempo do fim, haveria multiplicação da ciência. Não é somente ciência tecnológica, questão de iPad, de iPod, de iPhone, não é? E internet. Não é somente a ciência tecnológica. Especificamente a ciência profética. É o conhecimento profético. Iria se multiplicar no tempo do fim. Era mais fácil entender a profecia naquele tempo ou é mais fácil entender hoje? Hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo agora. Porque estamos vivendo no tempo do fim, num momento em que a profecia vai ser cumprida. Ninguém entende uma profecia, repito, ninguém entende uma profecia antes dela se cumprir.
Antes dela se cumprir, você entende mais ou menos. Mas quando ela se cumpre, não resta dúvida. Então, queridos, estas profecias de Daniel 11, Daniel 12, estão reservadas para você e para mim que estamos vivendo nesta última geração. Esta é a última geração. É o tempo em que haverá a ressurreição dos ímpios e dos justos. Muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Este verso 2 está falando da ressurreição geral na segunda vinda de Jesus? Sim ou não? Não. Parabéns. Parabéns. Aqui não está falando da ressurreição geral na segunda vinda de Jesus. Só os adventistas é que acreditam desta forma. Ninguém mais. E nem todos os adventistas. Está no grande conflito que haverá uma ressurreição antes da volta de Jesus? Os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Quando fala os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, está falando os que morreram crendo nas 3 mensagens angélicas. Eles vão ressuscitar, antes de Jesus voltar, vão ressuscitar glorificados. Glorificados. E mais, aqueles que participaram da morte de Cristo, como Anás, Caifás, Pilatos, os soldados que pregaram Jesus na cruz, eles terão que ressuscitar para ver Cristo descendo do céu com poder e glória. Eles ressuscitam um pouco antes da volta de Jesus. Quem fala isso? Ellen White fala isso. No livro Grande Conflito, Ellen White pega Daniel capítulo 12, verso 2, e ela junta com Apocalipse 1, 7. Apocalipse 1, 7 e Daniel capítulo 12, verso 2, esses 2 textos estão falando da ressurreição especial. Abra sua Bíblia em Apocalipse 1, 7. Apocalipse 1, 7. Aqui diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Como aqueles que mataram Jesus na cruz vão ver Jesus voltando se eles estão mortos? Como? Terão que ressuscitar. Anás e Caifás, Pilatos, eles ressuscitarão para ver Cristo voltando. Só que lá no livro Grande Conflito, Ellen White fala que também não só os que mataram Jesus. Ela acrescenta, ela diz, os mais acérrimos inimigos da verdade. Quando ela fala os mais acérrimos inimigos da verdade, coloca um Hitler, coloca um Stalin, coloca um Nero, coloca todos esses acérrimos inimigos da verdade, que ressuscitarão para ver quem foi aquele que eles mataram. Quem é Jesus Cristo? Porque ele vem como Rei dos Reis. Então, esta ressurreição especial, meus queridos, ela está dentro do contexto de Daniel capítulo 12, falando do tempo do fim. E agora, o capítulo 12, verso 4, capítulo 12, verso 4, está falando que a ciência vai se multiplicar. O conhecimento profético iria se multiplicar. Capítulo 12, verso 4. E tu, Daniel, fecha essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Verso 5. E eu, Daniel, olhei e eis que estavam outros 2, um desta banda à beira do rio e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse, verso 6. E ele disse ao homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho é Jesus. É Jesus. E ele disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até ao fim das maravilhas. Que tempo vai existir até tudo isso acontecer? Essa foi a pergunta. Veja a resposta, verso 7. E ouvi o homem vestido de linho, que é Jesus. Eu ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita. Quem levantou a sua mão direita? Jesus. E a sua mão esquerda ao céu. Levantou as 2 mãos. E jurou por aquele que vive eternamente. Que? Leia comigo agora. Depois. Depois é antes ou é depois? Será que precisamos ter uma aula de português? Depois é depois. Não pode ser antes. Depois do quê? Depois de um tempo.
tempos e metade de um tempo. Aqui está citando a profecia de Daniel 7:25. Daniel 7:25 fala por um tempo, tempos, metade de um tempo, o povo de Deus seria perseguido por 1260 anos. Aqui está na forma comum ou incomum de falar? Incomum. Aqui é tempo profético ou é literal? Tempo profético. De onde foi tirado este texto aqui? Tempo, tempos, metade de um tempo. De onde foi tirado isso? Daniel 7:25. 1260 anos. Começou quando? Terminou quando? 538 até 1798. E então, depois de 1798. Não, pastor, vamos colocar antes. Não. Você tem que obedecer Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus. Você não pode colocar os acontecimentos narrados aqui no capítulo 12, verso 8, 9, 10, 11, 12, na Idade Média. Não pode. Deus proíbe. E os obedientes respeitam. Porque é Deus que dá a profecia, é Deus que dá a interpretação da profecia. Por que eu estou sendo enfático? Porque a maioria dos teólogos, eles colocam os eventos que vão ocorrer agora no verso 8 em diante, na Idade Média. Jogam para a Idade Média, ao silêncio. Então, nós estamos estudando com vocês a Bíblia. Mas vocês vão ser enfrentados com palavras que vocês estão falando alguma coisa contra a igreja. Não estamos falando contra a igreja, porque a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a minha igreja. Eu sou pastor, eu sou aposentado, mas sou pago pela Igreja Adventista. Nos aposentamos nos Estados Unidos. Eu não estou pregando contra a minha igreja, é a igreja de Deus. Mas, queridos, a compreensão da profecia, ela vai crescendo progressivamente no tempo. Você vai entendendo melhor as profecias com o passar do tempo, e quando se aproxima da hora do cumprimento da profecia, as coisas ficam mais claras. Por isso, isso aqui ficou mais claro, porque aqui está falando que depois de um tempo, tempos, metade de um tempo. Depois de quando, então? 1798. Depois de 1798. O que aconteceria? Finalzinho do verso 7, não é? Depois de um tempo, tempos, metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Tudo que você está lendo aqui no capítulo 11, da abominação desoladora, do papado perseguindo, extirpando muitos, ele estabelecendo o seu trono lá no Monte Sião, lá em Jerusalém, tudo isso vai acontecer depois de 1798. E agora vejam o verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por que Daniel não entendeu? Se ele era o profeta de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque alguns pensam que Ellen White entendeu tudo. Muitos pensam assim. O que Ellen White falou, está falado. O que ela não falou, ninguém pode falar. Sim, mas Daniel não entendeu tudo. Deus não revelou tudo para Daniel. Por isso ele teve que revelar para João, no Apocalipse. Mas Deus revelou tudo para João. Será que João entendeu tudo o que ele escreveu? Não, também. Será que Ellen White entendeu tudo? Toda a visão que tinha que ser dada foi dada para Ellen White? Não. Existem coisas que não eram para o tempo dela. E ela não entendeu. Porque Deus achou por bem não revelar. Isso é com Deus, não é conosco. Nós não dizemos o que Deus tem que revelar e o que Deus não tem que revelar. É Deus, Deus é soberano. E queridos, hoje nós estamos vivendo as portas do cumprimento desta profecia. Por isso nós precisamos entender o que Daniel não entendeu. Capítulo 12, verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Verso 9. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão o quê? Fechadas. Você não vai entender mesmo. Sabem quantas pessoas entendiam o Apocalipse antes de 1844? Quantas pessoas entendiam? Ninguém. Porque ninguém entendia.
Porque o livro estava o quê? Selado. As profecias de Daniel, a parte final de Daniel e todo o Apocalipse é para o tempo do fim. O foco da profecia de Daniel é o juízo celestial. É o juízo celestial. E o foco do Apocalipse também é o juízo celestial. E o juízo celestial só começou a ser entendido em 1844 para frente. Por não entender o juízo celestial, por não entender o santuário celestial, é que aconteceu o grande desapontamento de 1844, 22 de outubro. Porque eles pensaram que seria a volta de Jesus, porque eles não entendiam a palavra purificação do santuário. Pensaram, é a volta de Jesus? Por falta de entender o juízo celestial. Queridos, hoje nós podemos entender, porque Deus está revelando hoje para você. Você não vai entender isso no céu. Você tem que entender antes do céu, porque você tem que pregar essa mensagem para a salvação das almas. Por isso diz aqui o capítulo 12, verso 9. E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Você está vivendo no tempo do fim, então não estão mais seladas, agora está aberto. Verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados. Quando? Está falando da Idade Média? Não. Ou do tempo do fim? Tempo do fim. Tempo do fim. A perseguição qual nunca houve. A perseguição mencionada no verso 1. Ó. Capítulo 12, verso 1 está falando da perseguição qual nunca houve. Angústia qual nunca houve e jamais haverá. Por isso diz o capítulo 12, verso 10. Muitos, neste tempo, muitos serão purificados, embranquecidos, provados, mas os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá. Quem não vai entender? Os ímpios. Então, tome cuidado para falar. Se você fala, eu não entendo isso. Pega mal. Pega mal. Porque aqui está falando claramente, os ímpios não entendem. Eu só estou lendo a Bíblia, irmãos. Eu só estou lendo. Eu não estou criticando ninguém, não estou me fazendo de melhor do que ninguém, não. A Bíblia diz que os ímpios não vão entender. Mas quem vai entender? Verso 10, finalzinho do verso 10. Mas os sábios entenderão. Os sábios de Deus, os sábios na profecia, entenderão. E o verso 11. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado. Qual é o contínuo sacrifício no santuário do céu? Contínuo sacrifício era algo que Jesus fazia no pátio, no lugar santo ou no santíssimo? No pátio tinha o sacrifício que Jesus fez uma vez só. Isso é contínuo sacrifício? Ele fez uma vez só. Contínuo quer dizer o quê? Que faz todo dia, diário. Sacrifício diário. Certo? Então Jesus morreu uma só vez. Então quando fala contínuo sacrifício, se referindo ao santuário do céu, está falando do ministério de intercessão de Jesus no lugar santo. A intercessão de Jesus no lugar santo é contínua, é diária, é todo o tempo. Você nunca vai bater na porta de Jesus e encontrá-lo dormindo. Não, agora eu tirei férias, eu não estou intercedendo, não. É contínua a intercessão, 24 horas, 7 dias na semana. É a contínua intercessão de Jesus. Mas o Rei do Norte tirou a intercessão contínua de Jesus, o ministério de Jesus no lugar santo. O capítulo 11 e o verso 31 fala a mesma coisa que está falando ali em Daniel 12, verso 11. Leia de novo, capítulo 11, verso 31. Sairão a ele, o Rei do Norte, o papado, uns braços. São os braços do poder civil, que vão dar força para o papado. É o poder civil. Os governos vão se unir à igreja. Vocês estão ouvindo ultimamente de união de igreja e Estado aí? Sim. Vocês já ouviram falar do projeto 2025? Sim. É união de igreja e Estado. Vocês estão ouvindo sobre a lei de Deus, os 10 mandamentos sendo colocados nas escolas dos Estados Unidos? E não somente sendo colocados, estão forçando os professores a ensinarem a Bíblia.
nas escolas dos Estados Unidos, onde era proibido falar o nome de Jesus, onde era proibido uma oração, agora estão obrigando a colocar na sala de aula os 10 mandamentos e ensinar Bíblia. Lei do governo. Governo e igreja vão se unir. E quando igreja e Estado se unem, vem perseguição. Vem perseguição. Porque eles vão se intrometer na religião e vão impor a lei dominical. Queridos, nós estamos esperando a lei dominical. Porque a lei dominical traz o selamento do povo de Deus. Porque o selamento do povo de Deus com o selo do Deus vivo não começa antes da lei dominical. Ponto final. Ah, você está evitando a lei dominical, você não quer, então você está empurrando também, postergando o quê? O selamento do povo de Deus. O derramamento da chuva serôdia. Porque a chuva serôdia só será derramada após o selamento com o selo do Deus vivo na testa. E você é selado pelo selo do Deus vivo. E você é batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo. E você proclama as 3 mensagens angélicas de forma poderosa, compacta, como sendo uma só mensagem, na voz do 4º anjo de Apocalipse 18, verso 1 a 3. E então a grande multidão se converte. E então a porta da graça se fecha. E você não quer isso. Não, não quero. Tem alguma coisa errada com esse cristão. Tem alguma coisa errada com esse cristão. Porque ele quer atrasar a volta de Jesus. Não, quero atrasar a volta de Jesus. Quanto mais Jesus demorar, para mim é melhor. Não, para mim, quanto mais rápido Jesus voltar, é melhor. Ah, mas vai ter muito sofrimento. Eu gosto de cortar o rabo do cachorro de uma vez só. Se é para cortar o rabo do cachorro, não vai cortar um pedacinho por dia, irmão. Porque o cachorro vai sofrer muito. Tem que cortar? Tem. Então corta logo. Tem que deixar de fumar? Ah, vou deixar de fumar um cigarro menos por dia. Um cigarro menos por dia. Que angústia é isso? Tem que deixar de fumar? Deixa de fumar hoje. Em nome de Jesus. Rompe com o pecado. Você gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Mas eu prefiro, se é para sofrer, sofrer logo. Sabemos que a angústia, última angústia, vai ser curta. Curta, irmãos. 3 anos e meio, isso não é nada para um evento mundial. Considerando que a última grande angústia não será tão intensiva em todos os lugares ao mesmo tempo. Estados Unidos, logicamente, será intensiva. A última grande angústia. Porque nos Estados Unidos, lei é lei. No Brasil, lei não é lei. Aqui depende, não é? É o jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro vai ser muito bom na perseguição. Porque nos Estados Unidos, o vizinho chama a polícia para você, o vizinho. Aqui no Brasil, o vizinho conversa com você. Conversa, você bate papo com ele. Você se explica. Queridos, então, esta angústia qual nunca houve, ela virá. Mas será o período do derramamento da chuva serôdia. Será o tempo da sacudidura. Será o tempo da purificação da igreja. Você tem medo disso? Ou você ama e você anseia por isso? Eu aceito. A Leila dizia para mim assim, quando eu era criança, e alguém ia pregar sobre o Apocalipse, eu voltava para casa, eu me escondia debaixo da cama, ela dizia. De medo da volta de Jesus. Você tem medo da volta de Jesus? Ou você sonha, você almeja, você anseia pela volta de Jesus? Vai ser a solução para todos os problemas. Vai ser a ressurreição dos nossos queridos que morreram. Vai ser a cura eterna para os que são doentes. Vai ser o momento da nossa glorificação. Ah, mas vamos passar por angústia. Vamos sim, mas não sozinhos, irmãos. Não vamos passar sozinhos. Jesus não deixa você atravessar o vale da sombra da morte sozinho, não. Ele carrega você. Ele segura você. Você não vai sofrer mais do que ele. Nunca, ninguém, jamais vai sofrer mais do que Jesus. Ele sabe o que é sofrimento. Ele sabe. E ele não desampara você.
Porque o Espírito Santo nunca desamparou Jesus também. E Jesus não desampara você. Então, meu querido irmão, aqui diz, olha, no capítulo 11, verso 31, e sairão a ele, ao rei do norte, o papado, uns braços do poder civil, igreja e Estado vão se unir, e profanarão o quê? O santuário. Neste tempo da união de igreja e Estado, o santuário do céu será profanado, porque eles vão eliminar o santuário. O que eles vão eliminar do santuário? Continue o verso. Tirarão o quê? O contínuo sacrifício. Vão apagar da mente das pessoas a intercessão contínua de Jesus no céu. E no lugar da contínua intercessão de Jesus, vão encher a terra de santos, né? Um santo para cada dia do ano. E as pessoas buscam pelos santos, oram para os santos e esperam pelos milagres dos santos. Porque Jesus foi apagado. É o ministério do lugar santo. O ministério do lugar santo foi eliminado. Então o ataque é contra o santuário do céu. O santuário do céu tem santo e santíssimo. Lembra-se que o santuário do céu não tem pátio. O pátio do santuário celestial é o planeta Terra, onde o monte do sacrifício... Qual foi o monte do sacrifício onde o Cordeiro de Deus morreu? Qual foi o monte de sacrifício, o altar de sacrifício, que o Cordeiro de Deus morreu? Calvário. Então, o altar de sacrifício do santuário celestial é o Calvário. E o pátio é o planeta Terra. E lá no céu tem o lugar santo e o santíssimo. Jesus trabalhou no lugar santo desde que ele subiu ao céu até 1844. Só no lugar santo. Mas, em 1844, ele iniciou o juízo. Não deixou de interceder, não. Ele continua intercedendo. Mas ele acumulou mais um cargo de juiz. O leão da tribo de Judá, ele é aquele que oficia o juízo celestial. O Cordeiro de Deus mostra Jesus como vítima. Leão da tribo de Judá mostra Jesus como juiz, no juízo celestial. Por isso diz aqui o capítulo 11, verso 31, irmãos, que o ataque que o rei do norte faz é contra o santuário e tirará o contínuo sacrifício, a intercessão contínua do lugar santo de Jesus, e estabelecerá o quê? Você está lendo comigo o verso 31? Estabelecendo a abominação desoladora. Então, assim como tirar o contínuo sacrifício, ou seja, a intercessão contínua de Jesus, que é o lugar santo, ele também ataca o lugar santíssimo. Quando eles impõem a lei dominical, eles estão anulando a lei de Deus na terra. A lei de Deus que diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar, foi eliminada e foi colocada a lei, guardar domingos e festas. Atacaram diretamente o santíssimo do santuário celestial. Por isso eles atacam o santuário. Essa expressão que está aqui em Daniel 11, 31, ela é repetida no capítulo 12, verso 11. Leia comigo agora o capítulo 12, verso 11, porque é a mesma expressão. Capítulo 12, verso 11. Desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, eliminando o ministério de Jesus no lugar santo. E posta o quê? Abominação desoladora. Eliminando o quê? A lei de Deus. Apagando a lei de Deus da terra. Tirando Deus da terra. Quando o mundo todo, os governos da terra, tirarem Deus da terra, Deus vai mostrar o desprazer dele e vai reter as chuvas. De onde o senhor tirou isso? Da Bíblia? Quando Jezabel e Acabe instituíram no povo de Deus a adoração ao sol, Deus mostrou o desprazer, retendo o quê? As chuvas. Por quanto tempo? 3 anos e meio, proféticos ou literais? Então tem um período de tempo de 3 anos literais na Bíblia. E fala da Jezabel. E Apocalipse capítulo 3 fala de uma Jezabel papal. Vocês sabiam que a Bíblia chama o papado de Jezabel? Por isso que existiram 3 anos e meio proféticos na Idade Média. E vão existir 3 anos e meio literais no tempo do fim agora. Porque é o tempo em que Jezabel papal vai estar perseguindo o povo de Deus. Mas Deus tem um remanescente. Tinha um remanescente naquele tempo, que era Elias, mais 7.000.
Tem um remanescente hoje que são 144 mil. Não são 7 mil hoje. São 144 mil. Da onde o senhor tirou isso? Da onde eu tirei? A sua Bíblia não tem 144 mil? E não fala que são remanescentes de Deus, agora para o tempo do fim, que ousam pregar as 3 mensagens angélicas? Estes são os que fazem tremer o papado. Estes são os que vão pregar e vão proclamar os rumores do Oriente e do Norte e farão tremer as bases do papado. São os 144 mil. Eles não se dobram diante do papado. Por isso o Apocalipse 13 mostra o poderio papal no tempo do fim, Apocalipse 13, e já no capítulo 14 de Apocalipse, capítulo 14, verso 1, começa falando de quem? Dos 144 mil. Já na sequência, sinal da besta sendo imposto e proibindo o povo de Deus de comprar e de vender. E assim termina o capítulo 13. E começa o capítulo 14 dizendo: eu vi sobre o Monte Sião 144 mil. São puros, são testemunhas de Jesus. Não são mentirosos. Não se contaminaram. Os 144 mil. E qual a mensagem que eles pregam? Apocalipse 14, verso 6 em diante. As 3 mensagens angélicas. É a mensagem dos 144 mil. Queridos, aqui no capítulo 12, volte aí para o capítulo 12, verso 11. Desde o tempo em que o contínuo for tirado, e posta a abominação desoladora, decreto dominical, haverá o quê? 1290 dias. Fácil. Fácil. Quanto tempo vai durar desde o momento em que o decreto dominical for imposto? Quanto tempo vai durar? 1290 dias. E o que vai acontecer no final dos 1290 dias? Não invente coisa. Não busque fora da Bíblia. Não busque fora da Bíblia. Não busque respostas fora da Bíblia. As perguntas devem ser respondidas pela própria Bíblia. O contexto do capítulo 12, verso 2, diz que haverá uma ressurreição especial. Haverá ou não haverá? Pode-se falhar isso aqui ou não vai falhar? Não vai falhar. Onde é que você poderia colocar esta ressurreição? Não poderia colocar no final dos 1290 dias? Alguém fala, não vai se cumprir. Como não vai se cumprir? Você acha que a ressurreição especial não vai se cumprir antes da volta de Jesus? Vai se cumprir. Quando então? Ah, não sei. Bom, já que você não sabe, por que não seguir a sugestão que está aqui? Olha a dica. É uma dica. Queridos, nós temos que buscar na profecia o cumprimento dela. Está aqui, no próprio capítulo. A ressurreição especial no final dos 1290 dias. Estão vendo aí o gráfico? Vocês pegaram o gráfico? Estão vendo aí? Esse gráfico dos 1260, 1290, 1335? Veja aí. Onde está aí 1290? Começa, lá embaixo está escrito decreto dominical. Início do juízo dos vivos. Ué, vai ter juízo dos vivos? Vai ter juízo dos vivos? Ou Jesus volta sem julgar os vivos? Porque nós ensinamos sempre que o juízo celestial começou em 1844. Certo ou errado? Certo. Juízo dos mortos. Quando vai ser o juízo dos vivos? Você pode dizer, ah, não sei. Você não sabe ou você não quer saber. Porque a Bíblia diz. A Bíblia diz. A Bíblia fala que Deus, quando julga, ele sela. Deus, quando julga, ele sela. Por que Jesus já está julgando os mortos? Porque os mortos já estão selados. Alguém muda a sorte de um morto? Não. Morreu, está selado. Para a vida ou para a morte eterna. Agora, por que Deus não começou o juízo dos vivos? Ainda. E você pode... Não começou ainda? Não. Não avisaram você? Não. Como é que você acha que já começou se nem falaram para você? Você acha que Deus julga uma pessoa sem avisar?
Os ímpios avisam quando vão julgar uma pessoa. Eu não sei aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, quando você tem que comparecer perante a corte, você recebe uma cartinha em casa. Não é? Você recebe uma cartinha em casa, e ali nessa cartinha tem o dia e a hora que você vai ser julgado, o nome do juiz que vai julgar, o endereço onde você deve comparecer. Se os ímpios não julgam a pessoa à revelia, exigem que a pessoa saiba, e ele tem que assinar, quando recebe, ele tem que assinar para depois falar, não, eu não sabia. Será que Deus vai julgar uma pessoa sem ela saber que está sendo julgada? Então, queridos, quando as pessoas dizem, hoje o teu nome está sendo passado, ou pode ser que hoje o teu nome esteja sendo julgado no céu, e a pessoa fica temerosa, fica aflita, porque ele não sabe se está sendo julgado ou não. Não, queridos. Você vai saber quando o juízo dos vivos vai começar. Quando vai começar o juízo dos vivos? Vocês estão vendo aqui que existe embaixo decreto dominical, juízo dos vivos. O juízo dos vivos vai começar com o decreto dominical. Qual é a prova? Qual é a prova de que o juízo dos vivos começa com o decreto dominical? Porque é o sinal da besta. O sinal da besta, quando for aprovado mundialmente, o povo vai começar a ser selado pelo sinal da besta. E ao mesmo tempo em que o povo vai ser selado pelo sinal da besta, os filhos e filhas de Deus serão selados pelo selo do Deus vivo. Esta é uma obra paralela. É uma obra que acontece paralelamente. Uns sendo selados pelo sinal da besta, outros sendo selados pelo selo do Deus vivo. Começou o julgamento dos vivos, porque eles estão sendo selados. E selado é para a vida ou é para a morte? Ninguém mais muda depois de selado. Se você for selado pelo sinal da besta, você não mais se salva. Se você for selado pelo selo do Deus vivo, você não mais se perde. É a última obra de Jesus. É o último trabalho de Jesus, é o julgamento dos vivos, é o selamento do povo de Deus. Isso começa com o decreto dominical. Vocês agora veem lá em cima, vocês viram aqui embaixo, né? Agora vê lá em cima. Isso vai acontecer quando? Quando? Lá em cima. Sexto selo. Sexto selo. O que é o sexto selo? É o selo do grande tremor de terra, do escurecimento do sol, da lua em sangue, da queda das estrelas, montes e ilhas se movendo dos seus lugares. E o sexto selo não termina ali, no capítulo 6. O sexto selo continua no capítulo 7 de Apocalipse. Você pode ver aqui, abra sua Bíblia no capítulo 7 de Apocalipse. Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. O sexto selo começa no capítulo 6, verso 12. Vejam aí. Capítulo 6, verso 12, começa o sexto selo e vem, e vai todo o capítulo 7, pertence ao sexto selo. Todo o capítulo 7 pertence ao sexto selo. E o selo do Deus vivo aparece só aqui. Você não vai encontrar essa expressão selo do Deus vivo fora do sexto selo. Não é no primeiro selo, no segundo, terceiro selo que Deus fala sobre o selo do Deus vivo. Ele fala no sexto selo. Está exatamente no capítulo 7, vejam aí o verso 3, dizendo: não danifiqueis nem o mar, nem as árvores, até que hajamos assinalado nas suas testas os servos do nosso Deus. Quem é assinalado primeiro? O julgamento dos vivos começa pela igreja remanescente ou começa pela grande multidão que vem de Babilônia? Quem é selado primeiro? Hein? O remanescente. Por isso diz aqui, olha, capítulo 7 e o verso 4.
e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Você pode pensar, mas 144.000 é muito pouco. É muito pouco mesmo. Só que eles são os primeiros a serem selados, porque eles, selados pelo Espírito, pelo selo do Deus vivo, batizados pela chuva serôdia, eles vão proclamar o sai dela, povo meu, para a conversão da grande multidão, que também será selada pelo selo do Deus vivo. Por isso a grande multidão aparece no verso 9. Vejam aí o capítulo 7, verso 9, a grande multidão que ninguém podia contar. Depois destas coisas. Depois do quê? Depois de mostrar o selamento dos 144.000, agora vem a visão, mostra a cena da multidão que ninguém podia contar. De salvos também. Leia comigo o verso 9. Depois destas coisas, olhei, e eis aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos. Uma grande multidão que ninguém podia contar. Juntos, os 144.000, mais a multidão que ninguém podia contar. Juntos eles atravessam o período da angústia, qual nunca houve, chamada na Bíblia de grande tribulação, capítulo 7, verso 13. Capítulo 7, verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são eles e de onde vieram? Quem são os que estão vestidos de vestidos brancos? Só a multidão que ninguém podia contar? Ou também os 144.000? Quem? Quem vai estar vestidos com vestidos brancos? Só a multidão que veio de Babilônia? Ou também o remanescente? Todos. Alguém entra no céu sem vestidos brancos? Não. Nem os 144.000, nem a grande multidão entrariam no céu se não estivessem trajando vestidos brancos. Então, queridos, os 144.000 mais a grande multidão, todos vestidos de vestidos brancos. E aqui diz o capítulo 7, verso 13. E um dos anciãos me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestidos brancos, quem são e de onde vieram? Verso 14. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação. A igreja vai passar pela grande tribulação ou não vai? Vai. Só a igreja adventista prega isso. Nenhuma outra igreja prega que a igreja vai passar pela grande tribulação. Todos eles pregam que a grande tribulação só acontece depois que a igreja for arrebatada para o céu. Que ela não vai passar pela grande tribulação. Mas a Bíblia diz que ela vai passar pela grande tribulação. Estão percebendo o que significa crer na Bíblia e não seguir a cabeça de pastores, de líderes? Crer na Bíblia. Aqui diz de onde vieram. Vieram da grande tribulação. Está dizendo aqui, verso 14: Senhor, tu sabes. E ele me disse: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Então, meu querido irmão, tanto os 144.000 como a grande multidão passam pela grande tribulação. Foram selados pelo selo do Deus vivo, que está no capítulo 7, verso 2. Vejam aí, capítulo 7, verso 2. E vi outro anjo subir da banda do sol nascente, que tinha o selo do Deus vivo. Só aqui existe a expressão selo do Deus vivo. Capítulo 7, verso 2. Que pertence a que selo? Sexto selo. Sexto selo. O selo do Deus vivo já foi aplicado na testa de alguém? Sim ou não? Não. O sinal da besta já foi aplicado na testa de alguém? Não. Pessoas que morrem guardando o domingo hoje podem ser salvas? Sim ou não? Sim. Guardando o domingo, ela não sabe que o domingo não é o dia de guarda. Ninguém explicou para ela, e ela é sincera a Deus e segue a luz que tem, e Deus aceita. Queridos, mas depois que sair o decreto dominical, alguém que guarda o domingo vai se salvar? Aí não, porque vai se tornar conhecido no mundo todo a distinção entre o selo de Deus e o sinal da besta. E você escolhe o que você quer receber, se o selo do Deus vivo ou o sinal da besta. Todos terão que fazer uma decisão inteligente e consciente. Todos terão que fazer uma decisão consciente, inteligente. E para isso eles têm que saber
o que é lei de Deus, o que é selo do Deus vivo. E quem vai explicar isso para eles? Os 144 mil. Eles vão explicar. O mundo todo vai ficar sabendo. Como? Pelos sinais anunciados aqui, capítulo 6, verso 12. Imagine se o mundo não vai ter conhecimento do que vai acontecer no verso 12, irmãos. E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve o quê? Um grande tremor de terra. É um tremor de terra que vai abalar o planeta. Todos vão saber, porque todos sentirão a terra tremendo debaixo dos seus pés. Será do conhecimento do mundo todo, porque é um terremoto que supera todos os outros anteriores. E o que mais vai acontecer? E o sol se tornou negro como saco de silício. Particularmente, irmãos, eu não estou pregando como doutrina isso, mas particularmente eu creio que esse escurecimento do sol não vai ser só de um dia. Eu acho que vai ser pelo menos 7 dias de trevas. Trevas. Um dia não dá para impactar. Um dia não dá para impactar, é muito pouco. E o que Deus quer é impactar, para que o povo não consiga sair de casa, não vão dar um passo sequer, porque não vai ter luz elétrica, não vai ter sol, vai ser tudo escuro. E uma escuridão prolongada. Eu creio que será de 7 dias, porque Deus trabalha em ciclos de 7. Para que o povo entenda o que está acontecendo. Para que eles investiguem. Escuta, você não sabe onde é que tem alguém aí que possa explicar para a gente? Houve um grande tremor de terra, e agora essa escuridão, já é o segundo dia, é o terceiro dia de escuridão. O que está acontecendo? Alguém pode explicar isso para a gente? Eu acho que tem um povinho aí que pode explicar. Tem um povo que pode explicar. Eles vão atrás dos adventistas do sétimo dia. Queridos, nós vamos ter que falar. Tem muitos Jonas dormindo no fundo do navio. Tem muitos Jonas dormindo. O sono da apostasia, da mornidão, eles têm que ser chacoalhados. Eles têm que ser acordados. As pessoas precisam bater a porta da sua casa e falar: escuta, você é adventista do sétimo dia? E a pessoa: por quê? Não, estou perguntando. É ou não é? Mas por que você está perguntando? Responda logo. Acanhadamente, com medinho, sou. Então me diga, o que é isso que está acontecendo? Eu já ouvi falar que esse grande tremor de terra e esse escurecimento do sol aí está anunciando a chegada do juízo dos vivos. Os vivos começarão a ser julgados. O sinal da besta vai ser imposto. A lei dominical, queridos, terá que ser aprovada neste tempo, porque é o sinal da besta. Então a lei dominical diz respeito aos acontecimentos que ocorrerão durante o sexto selo. E as pessoas vão acordar da mornidão, porque eles vão ver, além do tremor de terra, além do escurecimento do sol, eles vão ver a lua em sangue. As estrelas caindo do céu, em rápida sucessão. Não é acontecendo uma coisa hoje, daqui 50 anos acontece a outra. Queridos, em 1755 ocorreu o terremoto de Lisboa. Quando ocorreu o escurecimento do sol? 1780, quantos anos depois? 25 anos depois. Quem viu um, não viu o outro. E a queda das estrelas? Quando foi? Quantos anos depois do escurecimento do sol? 53 anos. Viu que tem gente bom de cabeça? Bom de matemática? 53 anos, irmãos, depois do escurecimento do sol, aconteceu a queda das estrelas. Muita gente que viu o escurecimento do sol já tinha morrido. 53 anos se passaram. A maioria já tinha morrido. Então, queridos, impactou? Não. Foi isolado? Aconteceu? Aconteceu. Anunciou alguma coisa? Anunciou. Anunciou o quê? A volta de Jesus? Não. Não foi a volta de Jesus.
Se você pregar que aqueles sinais estavam anunciando a volta de Jesus, então porque você está cometendo o mesmo erro que Guilherme Miller cometeu. Aqueles sinais não anunciaram a volta de Jesus, mas anunciaram a chegada do juízo dos mortos. Começou o juízo dos mortos. Mesmo sendo mortos, Deus avisou. Agora, para iniciar o juízo dos vivos, Deus não vai avisar? Vem cá. Você acha que Deus vai começar o juízo dos vivos? E você pergunta para alguém: escuta, você já foi julgado? Não sei. Mas quando vai ser? Não sei. É assim que Deus age? Não sei. Na ignorância, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então Ele não vai julgar alguém que esteja em ignorância. Ou ignorância, né? Deus não julga quem está em ignorância, meu irmão. Porque não seria justo. Ele não faz isso. Porque Ele não vai condenar uma pessoa que está guardando o domingo pensando que é o sábado. Deus não vai julgar. Deus primeiro notifica, avisa, com grande tremor de terra. O escurecimento do sol, lua em sangue, queda das estrelas. Mas precisa mais. Ilhas e montes se movendo dos seus lugares. Ilhas desaparecendo. E o céu se recolhendo. Isso nunca foi visto na face da terra. Nunca foi visto o céu se recolher. Mas vai acontecer. Nesse tempo, parece que o céu indo embora. Você ficando sem teto. Você já imaginou você se sentir sem teto, você olhar assim, você não vê mais esse azul? Você vai ficar atemorizado. O que é isso? E o povo de Deus que conhece as profecias vai dizer o quê? Chegou a hora do juízo. Juízo dos vivos. Vai começar. E as pessoas vão acreditar. Por que vão acreditar? Também, né? Com tudo isso, é fácil ou é difícil acreditar com tudo isso? O que você acha? Fácil. Fácil. E por que Deus vai se tornar fácil? Porque Ele quer a conversão da grande multidão. O evangelho que está sendo pregado há 2000 anos, irmãos. Estamos em 2024, pregando o evangelho. Mais da metade do mundo nunca ouviu falar de Jesus. Mais da metade do mundo não tem Bíblia. Em 2000 anos. E vocês acham que nós vamos conseguir pregar o evangelho no mundo todo? De maneira alguma. Deus tem uma estratégia. Qual a estratégia? Capítulo 6, verso 12. Na hora do selamento dos vivos, Deus toma nas mãos o controle e diz: aí estão os acontecimentos. Majestosos sinais no céu, abalando os céus, as potências do céu serão abaladas. E o mundo, o ateu, o incrédulo, todos vão perguntar: o que é isso? O que é isso? E o povo de Deus vai dizer: é o selo do Deus vivo e é o sinal da besta. De que lado você vai ficar? Por isso milhões vão se converter num dia. Porque Deus vai ajudar. Deus vai fazer a maior parte. A batalha pertence a quem, irmãos? A Deus. Minha é a batalha. Essa é a maior das batalhas. Arrancar as pessoas das trevas, levá-las para o reino da luz. Essa é a maior batalha. E nós não estamos sozinhos. Nós somos somente instrumentos. Os 144 mil são somente instrumentos de Deus, ungidos pelo Espírito Santo. Deus precisa de bocas para falar. De pessoas que tenham coragem, ousadia. Não fique com medo de perder seu cargo de ancião ou de pastor, ou seja o que for. Não, pregue. Pregue aquilo que o Espírito Santo dá convicção para você. Ah, mas você está pregando uma coisa que que isso pode assustar. Não importa, pregue. Pregue as convicções que o Espírito Santo deu a você. Ai de mim se eu não pregar. Ai de mim. Alguém já me sugeriu: por que, Samuel, você não faz um acordo? Para de pregar isso. E as portas da igreja se abrem para você. Eu temo a minha salvação. Deus, quando dá algo para você pregar, seja bom, seja ruim, seja popular ou impopular, você tem que, ou você prega, ou prega. Ou Deus diz para você: vou tirar de você e vou dar para outro. O que você vai fazer?
meus queridos, Deus quer que você pregue a mensagem. Estes 1290 dias, queridos, eles terminam com a ressurreição especial dos salvos. E agora, os 1335 dias, irmãos. Voltando para Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 e agora o verso 12. Bem-aventurados os que esperam e chegam até 1335 dias. No final dos 1290 dias, você vê santos glorificados. Não é qualquer santo, não. É os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo. Então não é gente da Idade Média. Não é gente da Idade Média. É gente que morreu crendo nas 3 mensagens angélicas que começaram a ser pregadas em 1844 para cá. É gente que você conhece. É gente que você já leu a biografia delas. É J.N. Andrews, é Uriah Smith, é José Bates, é Tiago White, é Ellen White, é Guilherme Miller. Irmãos, é gente que são pessoas chamadas de fundadores da mensagem, os pioneiros da mensagem. Ressuscitam glorificados. Para quê? Para quê? Por que as pessoas que ressuscitaram com Jesus, lembra aquela multidão que ressuscitou com Jesus? Mateus 27, verso 53. Saindo do túmulo, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram para muitos. Qual era o testemunho que aqueles glorificados na ressurreição, junto com Jesus, o que eles fizeram? Entraram na cidade e diziam o quê? Nós fomos ressuscitados com Ele. Nós fomos ressuscitados com Ele. E era gente bonita, glorificada. E vocês acham que Ellen White vai estar velhinha, corcunda? Não. Com o nariz achatado que ela tinha, não é? Por causa da pedrada. Ela vai ressuscitar o quê? Perfeita, glorificada. E o que ela e todos os outros vão fazer? Eu não estou falando só daqueles, estou falando desses que morreram a semana passada, irmãos. Servos de Deus que morreram ontem, vão ressuscitar glorificados antes da volta de Jesus, para assistirem à volta de Jesus. Para serem um apoio espiritual para os que estão sentenciados à morte. O povo de Deus estará sentenciado à morte neste período. Na ressurreição especial, o decreto de morte já terá sido aprovado. E o povo de Deus vai ser animado, fortalecido, confortado pelos líderes ressuscitados, glorificados, que vão dizer: fiquem firmes. Nós já ressuscitamos glorificados. Só estamos esperando agora o dia e a hora da volta de Jesus. Ainda não sabemos. Mas logo mais, no final dos 1335 dias, Deus vai falar e vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. Então, meus queridos, depois de 1290, com a ressurreição especial, são mais 45 dias. E cumprem-se então os 1335 dias. E o que vai acontecer no final dos 1335 dias? O que está aí no gráfico? 1335 dias. Lei de Deus estampada no céu. Você crê que isso vai acontecer? Sim. Se alguém disser que isso não vai acontecer, então você não acredita no grande conflito. Porque o grande conflito, lá no capítulo 40, lá fala que a lei de Deus será estampada no céu. Ímpios e salvos vão ler os 10 mandamentos no céu. Quando isso? No final dos 1335 dias. E o que mais vai acontecer? A voz de Deus será ouvida, anunciando o dia e a hora da volta de Jesus. E alguém fala: por que o Senhor colocou então aqui na 7ª trombeta isso? Porque a Bíblia diz que vai ser na 7ª trombeta. Leia comigo Apocalipse capítulo 10, verso 7. Apocalipse capítulo 10, verso 7, diz que vai ser na 7ª trombeta. Então, nós não criamos isto. É a Bíblia que revela. Apocalipse capítulo 10 e o verso 7. Leia comigo.
Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, o que vai acontecer? Se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Quantos segredos Deus tem? Se você falar, tem muitos segredos, aqui não é maçonaria não, irmãos. Que muitos segredos. Não, a Bíblia fala que Deus tem um segredo. E Jesus falou em Mateus 24, 36. O que Jesus falou em Mateus 24, 36? Um único segredo. Nem ele, como homem na terra, sabia. Daquele dia e hora, ninguém sabe. Nem os anjos, nem o Filho, mas somente o Pai. Será que hoje Jesus sabe? Sim. Sim, porque hoje ele usa os seus poderes divinos. Quando ele vivia na terra, ele não usava os seus poderes divinos. Mas hoje ele usa. Toda a autoridade foi dada a ele. Então hoje ele sabe o dia e a hora. Mas quando ele disse este verso de Mateus 24, 36, ele disse, nem os anjos, nem o Filho e somente o Pai. Mas esse segredo será revelado para você no toque da sétima trombeta, no final dos 1335 dias. E alguém diz, não, isso não vai acontecer. Como não vai acontecer? Não tem como não se cumprir isso. Ah, mas a gente não sabe se vai ser no final dos 1335. Desculpa, se você não sabe, porque você não aceita a sugestão que a Bíblia está fazendo. Porque é uma sugestão que Daniel 12 faz. Bem-aventurado e santo, não é? Aquele que chega no final dos 1335 dias. Você quer uma bem-aventurança maior do que você olhando para o céu e ouvindo a voz de Deus dizendo o dia, a hora da volta de Jesus? É o cumprimento da nossa esperança. Por isso diz bem-aventurado o que chega aos 1335 dias. Aleluia! Aleluia! Deus está revelando isso para você, meu irmão. Não para você guardar para si mesmo, mas para você pregar. E você tem que preparar um povo e a sua família também para a volta de Jesus. Amém? Amém. Eu quero orar com vocês neste momento. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pai Santo que estás nos céus, obrigado, Pai querido, porque o Senhor reservou para o tempo do fim agora uma sucessão de profecias que vão se cumprir em rápido tempo, em curto tempo, tempo abreviado. E o Senhor não nos deixa sozinhos. Quando estivermos atravessando o vale da sombra da morte, quando estivermos atravessando o período da grande angústia, não estaremos sozinhos, porque o Senhor está conosco. O nosso Pai está conosco, o nosso amigo e Salvador Jesus Cristo está conosco. O Espírito Santo estará se apossando da nossa mente, fazendo-nos templos vivos do Espírito Santo. Pai eterno, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de sermos filhos e filhas do Pai Celeste. Derrama sobre nós o Espírito Santo e, por favor, Jesus, volte logo. Amém. Em teu nome que pedimos. Amém? Amém. E amém. Amém.